Então vamos lá, nesse vídeo eu quero te mostrar 7 ações baratas, perenes e que têm um alto potencial de valorização, todas elas com potencial acima de 100%. E quando eu falo em potencial de valorização, eu estou falando sobre o método de Benjamin Graham, descrito neste livro, O Investidor Inteligente, um dos livros mais famosos que nós temos quando nós falamos sobre investimentos em ações. Tudo bem? Então, sem mais conversa, vamos embora para o vídeo, mas antes já deixa aquele teu like de confiança, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações e vamos embora para o vídeo. Então, bora lá. A primeira ação que eu separei para vocês é uma companhia de energia elétrica, a ISA Energia. Nesse momento, custando R$ 22,85 e nas 52 semanas ela chegou a R$ 27,41. Percebam ainda que a atuação da ISA Energia é no setor filé mignon da nossa bolsa de transmissão de energia elétrica. Diferente das geradoras, por exemplo, a parte de transmissão já tem essa característica de trazer previsibilidade ao acionista e gerar valor tanto para a empresa quanto para o investidor através dos lucros e dividendos. Eu falei mais especificamente sobre isso no meu último vídeo sobre a Taesa, um vídeo anterior a esse. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link na descrição para você dar uma olhadinha. Porque o que acontece? Já chegou um aluno para mim que disse assim: Beca, eu tenho 2 ações de energia e tá ótimo para mim. Quando eu fui olhar, a grande parte da receita se dava na parte de geração e comercialização. Eu disse, opa, não tem nenhuma transmissora. Não. Então vamos tentar ajustar isso para trazer uma melhor diversificação para você. E ele deu ok. A gente fez um trabalho bem legal juntos. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Voltando para a ISA Energia. Notem o seguinte. Observando o preço justo de acordo com 14 modelos matemáticos em relação à ISA Energia, na média desses preços nós temos R$ 27,26. Ainda assim, uma média menor que o preço atual da empresa. Em relação à saúde financeira, que leva em consideração mais de 100 fatores de comparação, a ISA Energia está em um bom desempenho. Além disso, ela é negociada a um preço sobre o lucro abaixo em relação aos resultados no curto prazo. A gente já vai olhar sobre isso. É negociada também a um múltiplo de lucro baixo e paga bons dividendos ao acionista. Em relação a alguns indicadores fundamentalistas, nesse momento a ISA Energia está com um PL abaixo de 5 vezes, o preço sobre o valor patrimonial 0,76. Aqui nós encontramos o desconto em relação a esse indicador de 24% e na questão do dividend yield nos últimos 12 meses, nós estamos com 10,33%. Além disso, a ISA Energia opera com a margem líquida de 43,91%, tem um payout de 66,58%, um ROI 17,75%. Na questão de endividamento, uma dívida líquida sobre EBITDA 1,91, não está tão alavancada como, por exemplo, a Taesa, e ainda nós temos uma liquidez corrente de 2,43. Inclusive, pessoal, eu tenho um vídeo quando eu falei sobre ações para iniciantes, onde eu explico cada indicador desse bem detalhado, o que eu falei para vocês. E depois que você ver esse vídeo, eu tenho certeza que nunca mais você vai se confundir ou ter dúvidas sobre esses indicadores. Beleza? Vamos lá. Chegando agora na ferramenta Scanner na bolsa, pessoal, observando o histórico, como a ISA Energia se comporta ao longo do tempo, desde 2015, um bom ponto de entrada que a ferramenta nos mostrou foi no dia 3 de janeiro de 2025, quando a ISA Energia estava custando R$ 20,70. E esse ponto de entrada é interessante porque nos ajuda a não pagar caro em uma companhia, como foi, por exemplo, aqui esse fundo. No dia 31/10 de 2023, a ISA Energia estava em um bom preço, R$ 17,82. Mas, como eu já falei para vocês, independente desses fundos que mostrou para a gente, nesse momento atual, nessa pontinha do gráfico, a ISA Energia ainda continua descontada. Barata, beleza? Observando agora
potencial da ISA Energia em relação ao preço justo de Benjamin Graham, essa disparidade entre esses dois indicadores. Aqui está o preço justo de Graham, nessa linha amarela, e aqui está a cotação da ISA Energia. Quando nós colocamos o mouse, o preço justo para essa empresa é R$ 60,83, com uma margem de segurança com potencial acima de 166%. E é isso que a filosofia de Benjamin Graham, um livro que eu mostrei para vocês no início de vídeo, ele nos aponta. Através da sua fórmula, ele mostra o valor intrínseco, ou seja, que nós não enxergamos. E assim, o investidor consegue comprar boas empresas a preços atrativos e que possam se valorizar no futuro. E nada melhor do que você comprar ações perenes, setores essenciais. Beleza? Vamos avançar? Observando ainda essas performances, no ranking do One Yield, a ISA Energia está na posição número 21 e leva em consideração esse critério de lucratividade. No ranking de dividendos, é uma empresa que está entre as 40 primeiras boas pagadoras de dividendos. No ranking da Magic Fórmula de Agreement, a companhia está na posição número 27. Aqui, nós compreendemos e identificamos empresas boas, lucrativas e baratas. Em relação ao método de Décio-Bazin, só lembrando que método de Bazin é diferente de método de Benjamin Graham, tá? São duas metodologias distintas com finalidades diferentes. Todo o período base, a ISA Energia tem margem de segurança. Se a gente for observar os últimos 5 anos, o preço teto da empresa é R$ 32,78, ou seja, seria o preço máximo a ser pago por esta empresa, e a margem de segurança 43,46%. A questão de receitas e lucros em relação à ISA Energia, notem aqui comigo esta matéria. A ISA Energia tem lucro menor no quarto tri, mas encerra 2024 com resultados em alta. Esse resultado ele foi impactado por uma provisão de 70 milhões relacionada a um processo judicial de acionistas minoritários, além de ajustes de depreciação e maior despesa financeira em função do aumento da dívida. Mas ainda assim, segundo o CEO da ISA Energia, ele afirma que fizemos o que nós tínhamos prometido: crescimento, disciplina financeira e repartição dos proventos com nossos acionistas. Então vamos observar a ISA Energia, uma baita empresa ao decorrer do tempo, como é que ela se comporta. E segundo os analistas, o preço-alvo para a ISA Energia tem uma média na projeção em 12 meses que chegue a R$ 26,23, mais de 14% no positivo, tendo consenso geral sobre essa empresa de neutralidade. A próxima ação da lista é um setor bancário, Banco ABCB4, onde suas atividades comerciais concentram-se na gestão de empréstimos e outras operações de crédito. Neste momento, o Banco ABC está custando R$ 20,94 e nos modelos matemáticos o preço justo dessa empresa é R$ 21,94. Se a gente for olhar a saúde financeira, é um banco que está em um bom desempenho. Além disso, é negociada a um múltiplo de lucro baixo e paga bons dividendos ao acionista. Os indicadores fundamentalistas para o Banco ABC, nós estamos com preço sobre o lucro abaixo de 5 vezes, um PVP 0,80, aqui nós encontramos um desconto de 20%, o yield nos últimos 12 meses 7,86%, uma margem líquida de 10,29%, um payout de 38,65%. É um banco que também opera com bom ROI, 16,30%. Além disso, o CARG do lucro, o crescimento dessa lucratividade nos últimos 5 anos, nós estamos com 26,45%. Quando a gente observa o histórico da companhia, percebam o seguinte, pessoal: em 2020 estivemos com um CARG negativo, entretanto, a partir de 2020 até o atual momento, nós estamos com excelente evolução em relação ao aumento dessa lucratividade, e isso reflete muito no investidor buy and hold. Por quê? Se a gente for observar aquele investidor que segura uma empresa para longo prazo, em todos os aspectos cumpre
todos os papéis. Tem mais de 5 anos na bolsa, traz lucro, tem um ROI acima de 10%, nunca deu prejuízo no ano fiscal, tem esse crescimento no lucro, como a gente falou nesse CARG, e traz também mais de 5% de dividendos ao ano nos últimos 5 anos. Observando o Banco ABC na ótica da sua evolução de preço, em relação à sua performance, se a gente ativar o preço justo, né, o potencial de valorização também, de acordo com Benjamin Graham, nós observamos uma grande disparidade nesse atual momento em relação ao preço de Graham e o preço atual da companhia. Diferente, por exemplo, que o ano de 2021, onde aqui nós tivemos uma redução em relação a essa dispersão entre os indicadores, o que indica que nesse momento o banco se encontra mais atrativo, como por exemplo, o preço justo de Graham, R$ 48,23, tendo a margem de segurança acima de 130%. Ou seja, um banco com muito potencial. Se a gente fosse olhar no ano de 2020, por exemplo, em julho de 2020, a margem de segurança e o preço justo bem menor, perceba, a margem de segurança um pouco mais de 60%. Então, isso é bem importante, um banco lucrativo, bom, que tem boas margens de segurança. E ainda assim, olhando mais indicadores, o ranking de earning yield, o banco está na posição número 37, no ranking de dividendos, está na posição número 29 e no ranking da fórmula de Greenwich, essa ação está na posição número 117. Na questão de dividendos, nos últimos 5 anos, nós observamos que no momento nós não estamos com margem de segurança, por isso que eu falei que são duas metodologias distintas quando nós tratamos de Graham e Bazin, beleza? Preço teto para Bazin é R$ 17,09. Na questão de receitas e lucros, a partir de 2020, o banco já tem outra configuração, se a gente considerar de 2015 a 2019, e aqui nós observamos um aumento, tanto em relação à receita líquida, quanto no lucro líquido do Banco ABC nos últimos 5 anos. Tanto é que na parte de lucro versus cotação, onde nós entendemos que cotação tende a seguir lucro no longo prazo, o lucro do banco está aqui em cima, a cotação aqui embaixo, bem diferente do que nós observamos em outros anos. Aqui nós encontramos uma grande assimetria entre esses dois indicadores, indicando uma possível valorização, ou seja, há sim essa tendência da cotação chegar mais próximo a esse lucro, mas claro que nós não temos como prever isso, é apenas o que nós observamos no histórico. Ok, vamos avançar. O preço-alvo em relação ao Banco ABC, nós temos o consenso geral neutro e a média é que esse preço chegue a R$ 25,96, mais de 23% positivo. A próxima ação da nossa lista é a Neo Energia, pessoal, de código NEOE3, nesse momento negociando a R$ 20,64, e nos modelos matemáticos que levam em consideração fluxo de caixa e outros indicadores, a Neo Energia está nesta média um preço justo de R$ 19,66. Inclusive no estado que eu moro, Pernambuco, essa empresa é muito forte. Ela trabalha na parte de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, né? E ela opera inclusive na geração de redes renováveis. A saúde financeira da Neo Energia está em um bom desempenho, é negociada um múltiplo de lucro baixo e é um player proeminente no setor de infraestrutura elétrica. Analisando os indicadores fundamentalistas da companhia, o preço sobre o lucro abaixo de 7 vezes, um PVP 0,77 e o yield nos últimos 12 meses de 3,27%. Além disso, a margem líquida da empresa 7,42%, opera com payout de 27,71%, um ROI de 11,14% e está um pouco alavancada, né? 3,55%. Olhando a Neo Energia numa visão mais macro, a última vez que nosso gráfico apontou
um bom ponto de entrada foi no dia 20 de janeiro deste ano. Então percebam que essa cotação já teve um grande salto a partir desse apontamento no gráfico Descontex. Se a gente for analisar também o preço justo, de acordo com Benjamin Graham, percebam essa disparidade. Então, nesse momento, o preço justo, é R$ 42,96, com a margem de segurança acima de 108%. O ranking de Earning Yield, a empresa está na posição 58. No ranking de dividendos, está na posição 101. Se a gente for comparar, por exemplo, a ISA Energia, a ANEEL está muito mais abaixo nesta posição de dividendos. Preciso pontuar isso. E no ranking de Greenwich, a ANEEL E3 está na posição número 82. Na questão de dividendos, é uma empresa que em todo o período não nos dá margem de segurança, pessoal. Notem que o preço teto, de acordo com o Décio Bazin, é R$ 11,53. E ainda, se a gente for observar desde 2019, a distribuição de yield dessa companhia é muito abaixo de 6%, que Bazin preza. Por esse motivo, nós não temos margem de segurança positiva. Se você pensa muito mais em dividendos, talvez essa companhia não seja tão interessante, mas não quer dizer que no futuro ela possa trazer boas distribuições, tá? Mas esse é o cenário que nós observamos e que temos como parâmetro hoje. Quando nós observamos receitas e lucros da Neo Energia, de fato, é um gráfico bem bonito. É uma empresa que vem crescendo suas receitas, um ponto positivo. Na questão de lucratividade, 2024 até os últimos 12 meses, mantém praticamente a mesma situação. Tanto é que, se a gente observar nas referências do setor, na parte de crescimento, a Neo Energia tem o maior crescimento de receita, observando seus pares setoriais, Tem um CAGR de receita nos últimos 5 anos também bem maior, 11,5%. Comparando tanto aos seus pares quanto o setor, a parte de lucro, a Neo Energia sai na frente na questão de lucro bruto, assim como tem um bom retorno sobre capital investido. Mas, observando margem líquida, é uma empresa que está pouco atrás, se a gente observar outros pares setoriais. Tudo bem, pessoal? Então, a gente precisa pesar todos esses pontos. No consenso geral, em relação à Neo Energia, segundo os analistas, a média de preço é R$ 29,23, tendo mais de 41% positivo, e das 12 avaliações, 10 analistas recomendam compra para a Neo Energia, entendem? Inclusive, uma das últimas notícias, ela lucra mais de 1 bilhão no quarto tri de 2024 e se destaca em investimento. A próxima empresa da nossa lista está barata, setor perene, Banco do Brasil, BBAS3, neste momento custando R$ 27,88. E nos modelos matemáticos, o preço justo para Banco do Brasil é R$ 31,49. Ainda é um banco que tem uma saúde financeira em bom desempenho, está com um PL abaixo de 7 vezes, um PVP 0,89, um banco descontado, um yield de 9,34%, uma margem líquida de 9,64%, um ROI de 14,67%. Na questão de receitas e lucros, um banco que não decepciona, vem crescendo tanto nas suas receitas quanto em seu lucro. Além disso, observando o nosso gráfico, na parte de preço justo para o Banco do Brasil é R$ 66,08, com uma margem de segurança acima de 137%. Além disso, em relação ao Earning Yield, uma empresa que está na posição número 24 é muito lucrativa. No ranking de dividendos, na posição número 13, em relação a Greenwich, está na posição número 109. Parte de preço teto e margem de segurança, de acordo com o Décio Bazin, em 5 anos o preço teto aqui, segundo ele, é R$ 26,73. Mas eu já quero te perguntar, até quanto você compra Banco do Brasil?
Coloca aí nos comentários, beleza? De acordo com os analistas, o preço-alvo para o Banco do Brasil é R$ 34,52. O consenso geral é compra. E a próxima ação da nossa lista é um banco também, ó, BBDC4, Banco do Bradesco, nesse momento custando R$ 12,13. Em relação ao alvo dos analistas, eu vou mostrar aqui já para vocês na outra tela, o consenso geral em relação a este banco é de neutralidade. A média desse preço-alvo em relação a 12 meses é R$ 15,17. Percebam aqui comigo o seguinte, pessoal, o desempenho da saúde financeira do Banco Bradesco está em um desempenho justo. Nos indicadores fundamentalistas, o BBDC4 está com um PL abaixo de 8 vezes, um PVP de 0,77, um yield nos últimos 12 meses de 9,19%, tem uma margem líquida de 8,05%, um payout de 65,63%, um ROI de 10,24%. Diferente do Banco ABC, por exemplo, que nós tivemos um cargo de lucros bem acentuado, nessa parte aqui o Banco Bradesco deixa a desejar. Na parte de receitas e lucros, nesse gráfico, percebam que de 2022 até os últimos 12 meses, nós tivemos praticamente aqui a parte de lucratividade da mesma forma de 2022 aos últimos 12 meses, e na parte de receita, pelo menos nesses últimos 12 meses, nós não tivemos crescimento. Entretanto, na questão de lucro versus cotação, nós temos ainda assim uma simetria, um potencial para essa cotação chegar mais próximo a este lucro. Analisando alguns indicadores, né, o Banco Bradesco, BBDC4, de acordo com Benjamin Graham, preço justo de R$ 24,48, com uma margem de segurança acima de 101%. Além disso, no ranking de One Yield, a empresa está na posição número 66, no ranking de dividendos, aquela companhia que paga todos os meses, está na posição número 5 e na Magic Format Agreement na posição 147. O preço teto no período base de 5 anos, a ação BBDC4 é R$ 14,00, tendo uma margem de segurança acima de 15%. O preço-alvo, de acordo com os analistas, é que esse banco chegue a uma média de R$ 15,17, com um potencial acima de 25%. A próxima ação da nossa lista é o Banco Paine 4, nesse momento custando R$ 4,48. Em relação ao preço justo, percebam aqui comigo que, de acordo com 3 modelos matemáticos, nós temos uma média para preço justo de R$ 3,97. Os analistas não opinam em relação ao Banco Paine. Em relação à saúde financeira, é uma ação que está em um bom desempenho, é negociada a um múltiplo de lucro baixo. Os indicadores fundamentalistas, o banco está com PL bem interessante, ó, abaixo de 4 vezes, um PVP 0,86, um banco descontado, um yield nos últimos 12 meses 10,98%, uma margem líquida 10,57%, payout 42,77%, um ROI bem alto, 21,96%. Ele vem superando a sua média e nesse momento estando no maior ROI histórico de mais de 21%. Quando nós chegamos na parte de receitas e lucros, no período máximo, notem aqui comigo, tá? O Banco Paine tem realmente um crescimento expressivo na parte de receita líquida. Se você perceber, de 2009 até 2020, o banco veio andando de lado e trazendo alguns prejuízos na parte de lucro líquido, e foi exatamente nesses períodos que o Paine 4 deixou de pagar dividendos aos acionistas. Porque você precisa entender o seguinte, tá, gente? Uma ação que é lucrativa, ela distribui mais, ela investe mais nela mesma e cresce mais. Inclusive, se a gente for observar o histórico de dividendos de 2017 a 2022, o banco não distribuiu proventos ao acionista. Então, é exatamente aqui que o banco estava dando prejuízo, não estava trazendo lucratividade. Outra informação interessante, quando a gente observa o LPA, né, que é o lucro por ação, 2024 esse cenário melhora muito. O LPA R$ 1,12 e o payout bem legal, 45,96. Se a gente observar o preço justo de Graham em relação ao Banco Paine, percebam aqui
Nesse momento, o preço justo é R$ 11,60. O potencial deste banco é acima de 158%. E no ranking de Earning Yield, esse banco está na posição número 18, em dividendos 125 e para Agreement está na posição 137 das mais de 200 empresas analisadas nesta plataforma. Próxima ação da nossa lista, o banco BMG. Nesse momento custando menos de R$ 4,00, R$ 3,79, pessoal. De acordo com o alvo dos analistas, a média do banco BMG é R$ 4,30. Na saúde financeira, é um banco que está em desempenho justo, é negociado a um múltiplo de lucro baixo, paga bons dividendos. Em relação a outros indicadores, opera com PL abaixo de 9 vezes, um PVP 0,51, um banco que tem 49% de desconto em relação à sua cotação, apresenta um yield nos últimos 12 meses de 9,76%, payout de 85,34% e a margem líquida 2,89%. Aqui está o calo do banco BMG, tá? Uma margem líquida baixa que precisa melhorar em relação à eficiência desse banco. Se a gente observar também o ROI da empresa, baixo também, 5,81%. Desde 2020, o banco BMG não traz um ROI tão interessante como foi no caso de 2019 e até 2018, trazendo dessa forma uma média de 5,27 em relação a este indicador, bem importante na parte de retorno. Então, se você me perguntasse 2 alertas em relação a esse banco, que você precisa observar de perto, se dá na questão do ROI e na questão da margem líquida. Na questão de receitas e lucros, é um banco que vem tendo crescimento de receita líquida e crescimento de lucro líquido desde 2022. Tanto é que no gráfico lucro versus cotação, o lucro do banco BMG está bem aqui em cima e a cotação aqui embaixo. Uma das últimas notícias aqui do banco BMG, o lucro do banco BMG mais que dobra em 2024. Se a gente for observar aqui na parte de ROI, segundo o próprio banco, ele direcionou os esforços para a construção de um ROI sustentável. E só nesse quarto tri do ano 2024, o lucro recorrente atingiu 125 milhões, ou seja, um aumento de 7,1% ante o saldo de um ano antes. Percebam o seguinte, o preço justo do banco BMG é R$ 9,13, fazendo uma margem de segurança acima de 140%. Segundo o Earning Yield, o banco está na posição número 80. Na parte de dividendos, o banco que paga realmente bons dividendos e no ranking da Magic Forma de Agreement está na posição número 170. Percebam comigo, pessoal, em todo o período base, aqui nós já observamos uma configuração bem diferente em relação ao Banco Pine, uma ação que também está ali por volta de R$ 4,00, né? Abaixo dos R$ 5,00, como o BMG também. Entretanto, para dividendos, o Banco BMG, sem dúvida, sai na frente. Todo o período base, 12 meses, 3 anos e 5 anos, o banco traz bons dividendos, traz boas margens de segurança. Em 5 anos, período máximo, o preço teto, segundo o Bazin, é R$ 4,55, bem acima do que está atualmente. Nesse histórico, nós observamos, o Banco BMG traz ao acionista um yield bem acima dos 6%. Então, o vídeo foi esse, pessoal. Escreve aí nos comentários qual dessas 7 ações você colocaria ou se você tem em sua carteira, que eu quero saber, tá? E também, para eu ter certeza que você ficou comigo até o momento desse vídeo, escreve aí nos comentários. Minha mente cria riqueza. Declara isso mesmo, tá? Minha mente cria riqueza. Esse ano de 2025 eu tenho certeza que vai ser um ano de virada em sua vida, porque a sua mente cria riqueza, tá bom? Forte abraço, fica com Deus, até a próxima e fui!